Nós vivemos a época da comida fast food, miojo. Vivemos na época, da comida de micro-ondas, onde todo mundo quer se apressar nas coisas, não é verdade? A gente não gosta de esperar. E muitas vezes, nessa espera, nós nos precipitamos nas decisões que nós fazemos. E aí nós colhemos os frutos disso, que na maioria das vezes nós não gostamos, não é? Então, por causa dessa falta de paciência, nós começamos a fazer certos questionamentos, né? Por exemplo, será que eu vou demorar para comprar uma casa? Será que eu devo aceitar qualquer tipo de emprego? Afinal de contas, eu vou ficar desempregado até quando? Será que eu devo sair procurando uma namorada para mim, porque está demorando e eu, até quando que eu vou ficar solteiro? Será que eu não devo ser um pouquinho mais aberto quanto às possibilidades do namoro? De repente, já que achar um bom servo de Deus está difícil, então vamos nas outras opções, não é? E aí, por causa disso e tantos outros questionamentos, nós muitas vezes tomamos decisões precipitadas na nossa vida. E sabe de uma coisa interessante? De todos os problemas que nós temos, boa parte deles, creio eu, que são por causa de decisões erradas que fazemos. Boa parte desses problemas são por causa de decisões erradas que nós fazemos, né? Na Bíblia nós temos muitas narrativas de pessoas que tomaram decisões precipitadas e pagaram preço por isso. Por exemplo, se você vai se lembrar, não sei se você vai se lembrar disso, mas Moisés não entrou na terra prometida por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, tomou uma decisão errada. Deus falou para ele, fala com a rocha. E ele, irado, ele bateu nela para sair água. E por isso Deus disse, você não vai entrar. Sansão foi um dos personagens bíblicos que mais tomou decisões tolas na vida. Foi muito precipitado em muitas decisões. Por fim, ele acabou morrendo por causa de um relacionamento errado, porque entregou o seu coração para uma mulher traidora chamada Dalila. Atos capítulo 5, nós temos ali um homem chamado Ananias e sua esposa Safira. Tomaram uma decisão errada também, mentiram para Deus e pagaram o preço por isso. Enfim, são muitos exemplos, são muitos exemplos, muitos exemplos de pessoas que tomaram decisões precipitadas. E hoje à noite eu queria ver com os irmãos aqui, nessa breve meditação, a respeito disso, tomando decisões precipitadas. E para isso eu gostaria de usar o exemplo de Abraão. Então, se você pode, por favor, abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 16. O livro de Gênesis, no capítulo 16, Abraão é um personagem muito conhecido na Bíblia, tanto é que fica difícil para nós esgotarmos o assunto sobre Abraão, falar tudo a respeito dele, porque a história dele começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 25, então é uma história extensa, mas esse episódio da vida dele é algo que nos chama muita atenção. Então, Gênesis capítulo 16, eu vou estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 6. E depois a gente pula para o versículo 16. Tá? Encorajo você a ler toda a história em casa, nós não temos tempo aqui nós vamos falar sobre a história, mas não dá para ler todo o texto. Mas eu encorajo você a ler em casa e com certeza você vai ter maior proveito, tá bom? Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 6. Por favor, presta atenção na leitura, tá? Tenta entender aqui o que está acontecendo, a situação triste, uma situação chata que aconteceu. Então, olha só, diz assim, Gênesis 16. Ora, Sarai, agora deixa eu voltar aqui. Sarai, depois Deus mudou o nome dela para Sara, tá bom? E aqui vai falar Abrão, mas depois Deus muda o nome dele para Abraão. Então, se eu falar Sara, você já sabe que é a mesma pessoa, tá bom? Então, Deus muda o nome dela e dele também. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia chamada Agar. E disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sara. Assim tomou Sara, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva,
e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Você vê algo que aconteceu aqui, mas no final de tudo isso, aí acontece algumas coisas, né? Ela fugiu, e aí o Senhor fala com ela, e no final das contas, no versículo 16, diz: e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Tá? Então, o capítulo 16 de Gênesis, ele narra o episódio na vida de Abraão e sua esposa Sarai, onde ela manda seu marido se relacionar fisicamente com a sua escrava para ter um filho dela. E toda essa história, eu não sei se você sentiu isso, mas isso aqui parece história de novela. Isso aqui parece uma história de novela, de verdade. Né? Toda essa história aqui, por quê? É justamente o que nós encontramos nas novelas de hoje. Não é exatamente isso? Se você prestou atenção na história, você conseguiu ver aqui nesse pequeno trecho o desprezo pela pessoa de Deus, a rebeldia de uma esposa mandona, um marido banana, a imoralidade sexual, adultério, ciúme, briga familiar, pessoas maltratando pessoas e um bebê sendo desprezado ainda no útero da mãe. Conseguiu ver tudo isso ou não? Isso aqui está parecendo a história da novela da Globo, até, né? Para ser mais específico. É justamente o que a gente encontra nos dias de hoje, né? Então, por isso que parece um caso de novela isso aqui. Então, irmãos, para nós entendermos exatamente o que tem acontecido aqui, nós temos que entender um pouco da vida de Abraão, o que aconteceu na vida dele. Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor. Ele recebeu uma promessa. Volta um pouquinho só para o capítulo 12. O capítulo 12, volta só 1 ou 2 páginas aí, olha só como é que começa o capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, lembra isso. Abraão tinha quantos anos? 75 anos, quando ele recebeu essa promessa do Senhor, que Deus haveria de fazer dele uma grande nação. E aí, conhecendo a história aqui da cronologia bíblica, nós entendemos que, pela linhagem de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas, inclusive nós, porque da linhagem de Abraão veio o Messias prometido, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus prometeu, então, um filho para Abraão. Então, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou abençoar a sua vida. E eu vou fazer de você uma grande nação. Agora, Deus havia dito aqui, quando ele faria isso? Não. Vai para o capítulo 15. Capítulo 15 diz: e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então chega num ponto que Abraão ele diz para Deus: Senhor, o que vai acontecer comigo? O Senhor disse que
teria um filho, mas até agora eu não tenho filhos, e eu só tenho o meu mordomo aqui, o Eliezer. Então, quer dizer, ele estava considerando que de repente talvez Eliezer teria um filho e Abraão adotaria aquele filho como sendo seu, ou não sei, mas Deus disse para ele: Abraão, não, das tuas entranhas vai sair um filho, ou seja, esse filho vai ser teu, vai sair de ti. Deus disse quando seria isso? Também não disse. Deus não disse quando seria isso. Então agora, Abraão aqui em Gênesis 16 que nós lemos, ele já estava com 86 anos quando nasceu Ismael. Então você tira aí o tempo da gestação, podemos dizer então que Abraão tinha aí aproximadamente 85 anos. Ou seja, 10 anos de quando ele recebeu a promessa do Senhor, de que Deus haveria de dar um filho para ele. Então Abraão aqui, ao fim de 10 anos, ele começou ele estava ansioso por essa promessa. Ele estava ansioso. Aí você acompanha a sequência dos fatos aqui. Você vê que Sara, a esposa de Abraão, não tinha filhos, e isso era um problema muito sério para ela. Eu não sei se você conhece um pouco da história hebraica, mas a mulher, ela basicamente tinha uma função: cuidar da casa e ter filhos. Esse era o contexto da época. Por isso, uma mulher com filhos, ela era supervalorizada. Uma mulher com filhos era uma mulher próspera, uma mulher abençoada pelo Senhor. Infelizmente hoje nem todas as mulheres pensam dessa forma, né? Mas aquele contexto sim, era assim. Então uma mulher com filhos era valorizada na família. Então isso era um problema para ela. Você viu no versículo 1 diz isso. Abraão não lhe dava filhos. Então você vê também que no versículo 2 ela diz algo interessante. Ela diz para o marido dela: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Então a culpa agora é de quem? É de Deus. O Senhor tem me impedido de dar à luz. Então agora ela já coloca a culpa em Deus. E aí então, por causa disso, nós temos algumas coisas aqui para nós nos ajudarmos a entender um pouco melhor aqui essa situação. 4 pontos aqui para nós entendermos. Sara, então, já que não tinha filhos, ela teve uma ideia péssima e precipitada, e Abraão, ele se submeteu a ela. Qual foi a ideia dela, então? O versículo 2, o versículo 2 diz: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Olha que péssima ideia. Então aqui você encontra uma mulher sem filhos, desesperada, e de repente ela chega para o marido e fala assim: o Senhor Deus tem me impedido de dar à luz. Faz o seguinte, pega a minha escrava e tenha filhos dela, e eu vou pegar esse filho para mim. Eu vou ter filhos dela, então. Se eu não posso ter, eu tenho uma escrava, então ela vai me dar filhos. Então, marido, deite-se com ela. Que ideia péssima. Mas por quê? Nós encontramos aqui uma mulher desesperada. Ela está desesperada para receber ali a promessa. E sabe de uma coisa? Deus não havia dito, você não encontra ali o texto dizendo que Abraão teria filhos especificamente de Sara. Mas isso aqui está implícito. Está implícito isso. Que ele teria filhos da sua esposa. Deus jamais diria para ele, consideraria que ele participaria de que ele seria um adúltero, para que assim ele fosse abençoado com filho, naquela promessa que Deus deu. Esse não era o plano de Deus, não era. Então, se nós formos honestos, irmãos, nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós nos desesperamos também por certas situações e tomamos decisões precipitadas na nossa vida, que nós nos arrependemos depois, mas a decisão já foi tomada. Então, em momentos assim, é que o casal precisaria ficar unido, buscando os propósitos de Deus. E qual era o propósito de Deus aqui nesse momento? Confie e espere. Confie e espere. Mas Sara estava desesperada por um filho. Ela estava desesperada. Então, nós aprendemos uma lição importante aqui. Jamais tome uma decisão quando você estiver irado, triste, feliz ou desesperado. Sabe por quê? Porque nesses momentos de ira, tristeza, felicidade ou desespero,
São os momentos que mais nós tomamos decisões erradas, porque naquele momento de emoção, né, a emoção ali, a flor da pele, o excesso de emoções e tudo mais, nós acabamos dizendo coisas que não deveríamos ter dito, prometemos coisas que não deveríamos ter prometido, e nós tomamos decisões que não deveríamos ter tomado, por causa daquele momento de emoção. Então você vê que ela teve uma péssima e precipitada ideia, mas não só isso, e o final do versículo 2 diz: e ouviu Abrão a voz de Sarai. Geralmente homem não escuta mulher, né? Geralmente. Mas logo aqui ele escutou. Então ele, infelizmente, abraçou a ideia. Segunda ideia que nós encontramos aqui é que Sara e Abraão tentaram dar uma ajudinha para Deus. Então eles tentaram dar uma ajudinha, porque Deus havia prometido o filho, e aí então no desespero ela, puxa, mas cadê? Eu não posso ter filhos e tudo mais, então pega a minha escrava. Deus havia feito uma promessa, ele só tinha que confiar e esperar. Mas então eles tentaram dar uma ajudinha, eles tentaram fazer com que a promessa que Deus havia dito se cumprisse à força, através dos seus próprios meios. Ou seja, eles tentaram pegar um atalho para alcançar os propósitos de Deus. Deus havia feito uma promessa, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma maneira já de cumprir aquela promessa, porque cada promessa que Deus faz na Bíblia, irmãos, Deus tem a maneira dele de cumprir aquilo, e ele sempre cumpre, mas a pressa de ver aquela promessa se cumprindo, então fizeram com que eles dessem uma ajudinha para Deus. É o famoso jeitinho brasileiro, não tem isso? Tem um jeitinho brasileiro, né? E qual que era o jeitinho brasileiro aqui? Não, eu não posso ter filho, mas eu tenho uma escrava, então pega ela, né? Deita-se com ela, tenha filhos dela, e esse filho passa a ser nosso. Esse era o jeitinho ali, né? Mas então, quando Deus faz uma promessa, ele sempre cumpre, porque Deus, ele tem poder suficiente para isso. E deixa eu dizer uma coisa aqui: Agar, a escrava, não fazia parte dos planos de Deus nesse contexto. No filho da promessa, naquela promessa que Deus havia feito, Agar não fazia parte daquela promessa. Ela não fazia parte. Mas aí então eles tentaram dar uma ajudinha. Então a questão aqui é que Deus, talvez, imaginamos que Deus não havia explicado para Abraão que ele teria um filho, né, com a sua própria esposa. Deus não foi específico, mas como eu disse, está implícito isso. Está implícito. Deus jamais incentivaria ou aprovaria o adultério. Isso está implícito. A Sara era a esposa de Abraão. Então é lógico que se Abraão fosse ter um filho, Deus prometeu um filho para ele que sairia dele mesmo. Então nada mais justo, correto e santo de que ele ter esse filho com sua esposa. Com a sua esposa. Mas no momento de desespero, né? Então, talvez o problema foi que Abraão queria uma resposta específica de Deus. Abraão, você terá um filho com Sara aí, né, e tudo mais. Talvez ele queria uma resposta específica, apesar de Abraão saber que o plano de Deus nunca seria dar um filho a ele como um resultado de um relacionamento extraconjugal, porque Deus não aprova isso, de forma alguma. Só que, sabe de uma coisa? Nós fazemos interessantes aplicações para nós hoje, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas que não são ideais para a nossa vida cristã, simplesmente porque a Bíblia não tem um mandamento específico sobre aquilo. Sabe de uma coisa? Aí pessoas vão dizer assim: mas Deus não falou que pode, mas também não falou que não pode. E aí por causa disso nós tomamos decisões erradas na nossa vida, porque a gente quer um mandamento específico, né? Um mandamento específico. A Bíblia não fala que um cristão não deve fumar. A Bíblia não fala a forma de corte de cabelo que o cristão deve fazer.
A Bíblia não fala que um cristão... você não vai encontrar na Bíblia falando que é proibido para um cristão usar drogas. Você não vai encontrar na Bíblia que é proibido para um cristão colocar um piercing no nariz, no umbigo, ou seja lá onde for. Você não vai encontrar na Bíblia falando que um cristão não pode colocar um brinquinho na orelha. Você não vai encontrar na Bíblia falando que um cristão não pode fazer uma tatuagem ou alguma coisa assim. Mas eu preciso de... Não, eu quero um mandamento específico. Não fumarás. Não colocarás piercing na orelha. Ô, irmãos, nós temos que entender que tem certos conceitos na Bíblia, e isso nós chamamos de harmonia bíblica, porque a Bíblia, ela se harmoniza com ela mesma. Então, mesmo que eu não tenha um mandamento específico para uma coisa, quando eu analiso a Bíblia toda, nós temos, sim, conceitos que nós entendemos que vieram de Deus, e nós conhecemos a vontade de Deus. Mas a Bíblia não fala que pode, mas também não fala que não pode. Nem por isso eu devo fazer. O que o apóstolo Paulo disse? Tudo me é, mas nem tudo convém. E aí nós usamos, nós usamos alguns conceitos sobre isso. Por exemplo, se eu fizer isso que eu quero fazer, ou tomar essa decisão, isso vai escandalizar o meu irmão. Se eu fizer isso, isso vai me levar mais perto de Jesus. Se eu fizer isso, Jesus será visto através da minha vida, do meu corte de cabelo, do meu corpo, da minha roupa. Jesus vai ser visto da forma que eu estou. Jesus faria aquilo que eu quero fazer. Se nós fizéssemos essas perguntas para nós, eu acredito que boa parte dos nossos problemas seriam evitados. Porque boa parte das coisas que nós fazemos, Jesus não faria, não. Mas a gente precisa de um mandamento específico, né? Abraão, talvez ele queria: Abraão, terás o filho da sua esposa, Sara. Só que Deus não disse. Mas está implícito. Abraão conhecia Deus. Ele sabia sobre o caráter de Deus. Quando é que nós vamos aprender que mesmo que a Bíblia não dá um mandamento específico, ela nos traz princípios que nos ajudam a tomar decisões corretas que vão glorificar o nome de Deus? Quando é que a gente vai aprender isso na nossa vida e parar de ficar dando cabeçada? E aí quando algum irmão ou alguma pessoa chega para nós e tenta ajudar, a gente sempre diz o quê? Mas a Bíblia não fala que é pecado. Mas a Bíblia não fala que eu não posso. Aí tem aqueles, né? Me mostra na Bíblia que eu não posso fazer isso. Ué, peraí, então vem cá, vamos tomar um cafezinho e abrir de Gênesis, Apocalipse e vamos ver os conceitos sobre essa decisão que você quer tomar, dessa decisão que eu vou tomar, que eu quero tomar. Esse é o ideal para o crente, porque é tudo ou é nada. A palavra de Deus, ela deve reger a nossa vida. De tudo isso, se a resposta for: eu não creio que Jesus vai ser visto através de mim, eu não creio que eu vou glorificar o nome dele, eu não creio que eu vou chegar mais perto de Jesus, eu não creio que eu vou conseguir atrair pessoas para Cristo dessa forma, então, não faça. Não tome essa decisão. Não tome. Por quê? Por que é tão importante isso? Tomar decisões corretas. Porque decisões precipitadas sempre nos trazem problemas. Sempre. Eu já experimentei isso, você já experimentou isso, todos nós experimentamos isso. Decisões erradas sempre nos trazem problemas. Sempre. Agora você encontra a situação aqui então, olha só. Abraão tomou a Agar, a egípcia, né, a serva de Sara, sua esposa, deitou-se com ela, teve um filho com ela. Aí o que aconteceu agora? Abraão estava com uma esposa frustrada em casa, porque Agar estava grávida e achava que era a dona do pedaço. No português, claro, para a gente entender. Por quê? Versículo 4. E ele possuiu Agar e ela concebeu, ou seja, ela engravidou. Vendo ela que concebera, quando Agar, a escrava, ela viu, puxa, estou grávida. Foi sua senhora, quem era a senhora? A patroa, a dona dela, Sara. Foi sua senhora desprezada aos seus olhos, ou seja, eu estou grávida, a minha senhora não, agora eu sou a dona do pedaço. Agora, né? Por quê? Porque mulher com filhos ela era super valorizada naquela cultura. Então agora Abraão tinha uma esposa frustrada em casa. Frustrada. Porque olha só ali no versículo
O versículo 5. Então disse Sara a Abraão: meu agravo seja contra ti, minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Irmãos, para e pensa, de quem que foi a ideia? Foi de Sara? Foi de Abraão? Ou foi de Sara? E agora ela está brava. Olha a situação. Abraão, eu te dei a minha serva, permiti que você se deitasse com ela, e agora ela está me desprezando. Vai fazer alguma coisa, homem. É isso que está acontecendo aqui. E aí então, agora Abraão estava com mais problema, porque tinha uma esposa brava agora. Mas aí então, qual que foi a posição de Abraão? E disse Abraão a Sara, versículo 6, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. Em outras palavras, o que é que Abraão disse? Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Então Abraão não quis tomar posição, não quis consertar a situação. O líder do lar, o exemplo, né, o macho alfa, eu não quero ser abusar da masculinidade aqui, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. O homem é o responsável. Se a esposa de Abraão estava brava ou qualquer outro tipo de sentimento negativo, Abraão é responsável de ir até ela e ver o que está acontecendo e tentar consertar aquela situação, porque esse é o papel do marido. Então, marido, se a sua esposa em casa está triste, está brava, está alguma coisa, vai lá e faz alguma coisa, porque você tem que fazer alguma coisa como marido. Mas o problema é que Abraão, né, como a maioria dos maridos hoje na nossa sociedade, bananas, né, não. Vai lá e faz o que você quiser. E aí o que aconteceu então? Né? Diz ali, aí Sara falou, né, o Senhor julga entre mim e ti. Né? Então agora olha só, o que aconteceu agora? O versículo 6 diz, no finalzinho diz, e afligiu a Sara, e ela fugiu da sua face. O que Sara fez para consertar a situação então que o marido não quis consertar? Vou botar essa mulher para correr. Porque aqui quem manda sou eu. Marido é meu? Minha escrava vai ficar me desprezando? Ah, ela não me conhece. E aí ela começou a afligir ela. Maltratar, maltrata. E chegou num ponto que ela fugiu, Agar fugiu. Agora o problema, já que nós estamos falando dos problemas que as decisões erradas nos trazem, olha o problema. Agora Abraão tinha uma mulher briguenta em casa, e outra mulher grávida que fugiu de casa. Que na concepção dele, eles queriam dar uma ajudinha para Deus para ter um filho. Só que agora Abraão ficou com uma esposa frustrada e brava lá em casa, e uma outra mulher que ele engravidou para ter um filho dele que também não tinha, porque a mulher fugiu com o filho na barriga, e agora ele ficou sem nada. Esposa brava, ficou sem a outra mulher que ele tinha se deitado, ia ter filho, teve filho com ela, e ficou sem o filho que ele tanto queria. Então agora o problema virou uma bola de neve. Né? Isso nos mostra, irmãos, que quando nós tomamos decisões precipitadas, erradas na nossa vida, nós sofremos, a gente dá cabeçada, e muitas vezes a gente não aprende a lição, porque a gente volta a tomar decisões erradas. Então, a gente vê muitas pessoas, nós tomamos decisões erradas, pessoas tomam decisões erradas. Pessoas que não conseguem esperar em Deus por um cônjuge, por exemplo. Eu já estou desesperado porque, puxa vida, eu já estou com 16 anos, eu não vou casar nunca. 16 anos. Eu já estou com 16 anos e eu estou desesperado. E aí o que a pessoa faz? Deixa de esperar em Deus e vai procurar. E fala a verdade, você vai achar o que no mundo? Vai achar coisa boa? E aí entra no desespero. E aí fica aquela esperança, né? Não, mas eu lembro de um caso assim uma vez. Na igreja onde a gente estava trabalhando uma época, alguém disse dessa forma. Não, pastor, mas eu tenho certeza que a pessoa vai se converter. Tenho certeza.
Aonde está escrito isso aqui? Onde está escrito isso? Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar essa certeza. Não, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar ela para Cristo. Que eu vou ganhar ele para Cristo. Eu tenho certeza. Aí eu falei assim, meu amigo, você tem certeza mesmo? Tenho. Você tem fé para isso? Tenho. Você tem certeza mesmo? Tenho. Essa mesma fé e essa mesma certeza é a que deveria fazer você permanecer de joelho no chão, em oração diante de Deus e esperar nele. Por que Deus? Eu falei isso também para alguém. Eu falei, olha, mas que Deus mau e infiel nós servimos, né? Aí a pessoa disse assim, por quê? Ué, porque Deus é mau e infiel. Colocar um incrédulo, filho de Satanás na nossa vida, na sua vida, para você namorar com essa pessoa, esse Deus tem que ser muito mau mesmo. Colocar um filho dele junto com um filho de Satanás. Porque aquela pessoa sem Cristo, a Bíblia diz que ela é filha da perdição, filha da escuridão, filha de Satanás. O próprio Cristo disse isso em João capítulo 8, versículo 44. Jesus olhou para os fariseus e disse assim, olha, o pai de vocês é o diabo, e vocês estão fazendo a vontade dele. Todos nós somos criaturas de Deus, irmãos, nós sabemos disso, a Bíblia é clara sobre isso. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filho de Deus é somente aquele que nasce na família de Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele para a salvação como único Salvador. Esse é filho de Deus. Aí tem aqueles que dizem assim, não, mas eu sei de outros casos que pessoa converteu e tudo mais. Misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor, mas esse não é o padrão que a Bíblia diz. Mas graças a Deus pela misericórdia dele. Mulheres que mataram seus filhos através do aborto e por isso hoje sofrem consequências emocionais e espirituais por isso. Decisões erradas que tomaram. Pessoas que se submeteram ao pecado sexual e por causa disso adquiriram doenças incuráveis e hoje estão pagando o preço por isso. Infelizmente, amados, decisões erradas por causa da precipitação. O que nos ajuda a confiar no Senhor nessa história é o fato de que Deus nunca falha quando Ele promete. É isso que nos ajuda aqui. Agar teve o filho. E Deus teve planos para esse filho também. Se você ler o restante da história aqui, esses versículos que entre o versículo 7 e o versículo 15, que nós não lemos por causa do tempo, você vai ver que Deus tinha planos também para Agar e para seu filho. Mas o que nos ajuda a confiar no Senhor é saber, ter a certeza de que Ele cumpre, porque, olha, espere e confie, porque Deus sempre cumpre as promessas que Ele nos faz. Deus sempre cumpre as promessas que Ele faz, Ele sempre cumpre, sempre cumpre. Sara errou feio, mas Deus cumpriu a promessa. E eu quero finalizar essa parte da história de Abraão lendo o capítulo 21, onde a promessa se cumpre. Olha o capítulo 21. Então, o Senhor visitou a Sara. Aqui ele já havia mudado o nome dela, você vê. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, porque Deus havia dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido, porque Deus tinha prometido. E o Senhor fez conforme Ele havia prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Quem determinou o tempo? Deus. Quem determinou a maneira? Deus. Agar não era a maneira de Deus. Deus já tinha a sua maneira. Deus determinou aquilo. Quando Deus faz uma promessa, Ele já tem o tempo dele, a maneira dele, a forma dele. Nós só temos que confiar e esperar. E continuar servindo ao Senhor, porque Deus sempre cumpre. E Abraão pôs no seu filho que ele nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como o Senhor lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa? Lembra? Quantos anos? 75. Quantos anos Abraão teve que esperar para receber a promessa?
25 anos. Abraão teve que esperar 25 anos e nós não conseguimos esperar um dia sequer para muitas coisas na nossa vida. Abraão esperou 25 anos para receber aquilo. Mas ele recebeu, porque Deus é fiel e Deus é justo e Ele cumpre. Sempre. Mas não no nosso tempo, é no tempo dele. E aí então, aquela mulher frustrada, triste, que nós encontramos lá no capítulo 16, aquela mulher brava, iracunda, violenta, que maltratou a sua serva, aquela mulher, acontece uma reviravolta com ela, porque o versículo 6 diz assim, continuando a história: e disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo, ou seja, todo aquele que ouvir sobre isso que Deus fez, vão sorrir juntamente comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Quem diria que Sara teria filhos? Quem diria? Aquele que crê na promessa de Deus. Esse diz, porque Deus promete e Ele cumpre. Deus sempre cumpre a promessa dele. Sara errou feio, Abraão caiu na dela, errou também, tomaram decisões precipitadas, experimentaram sérios problemas na família. Mas sabe de uma coisa? A misericórdia de Deus os alcançou. Agar sofreu, se envolveu nos problemas ali também. Agora, sabe uma coisa aqui que nós temos que considerar, que é muito importante? A misericórdia de Deus é grande. Ela alcançou Abraão, ela nos alcança. Muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida e quando nós nos arrependemos, reconhecendo que nós tomamos a decisão errada, o Senhor, Ele tem poder o suficiente para reverter a situação e nos ajudar a voltar para o caminho certo e começar a tomar decisões corretas. Mas se você continuar lendo a história aqui no capítulo 21, o que acontece logo depois que Sara dá esse testemunho de alegria, começou a ter problemas Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara. Começou a ter briga na família de novo. Sara chega para o marido e diz: não estou aguentando não. O filho dela está desprezando o meu filho, o nosso filho. Faz alguma coisa. Então aí no final das contas, no desenrolar da história, o que aconteceu? Agar teve que ser colocada para fora de casa, junto com seu filho. Isso nos mostra o quê? Que mesmo que o Senhor nos abençoe e tudo mais, nós colhemos coisas que nós não gostamos de colher. O Senhor nos perdoa, sim, mas existem frutos que nós continuamos com eles. Gálatas 6,7 diz que o que o homem semear, ele vai colher. Muitas vezes, quando nós tomamos decisões erradas e nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, sempre Ele nos perdoa. Mas muitas vezes, nós ainda vamos colher o fruto daquela decisão errada. E nós não podemos olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, mas o Senhor não me perdoou? E Deus, na palavra dele, Ele diz: sim, eu te perdoei. Mas eu não posso tirar Gálatas 6,7 da Bíblia, porque o que o homem semeia, ele colhe. Então Deus nos dá a graça do perdão, mas também Ele é justo. Ele é justo. Uma mulher que aborta o seu filho e depois ela se arrepende disso, sabendo que isso é assassinato, o Senhor perdoa, sim, mas as sequelas ficam. Uma pessoa que mata outra pessoa, um cristão, mas crente não mata alguém. Ué, eu posso te mostrar na Bíblia. No momento de deslize, amado. Se um cristão chegar a fazer isso e pedir o perdão do Senhor, Deus perdoa. Sim. Mas Deus perdoa? Deus não perdoou Davi? Deus perdoa. Mas sabe de uma coisa? Davi foi perdoado, mas as sequelas ficaram. Se alguém mata outra pessoa, ele é perdoado por Deus, mas ele ainda assim vai preso. Por isso, irmãos, é tão importante nós entendermos isso, tá bom? Devemos tomar decisões com cuidado, com cuidado. O que nós aprendemos com tudo isso, para fazer uma conclusão aqui?
Não devemos nos precipitar em nossas decisões, mas devemos confiar sempre no Senhor e nas suas promessas, porque Ele sempre cumpre a sua palavra, no tempo dEle e da maneira dEle. Não na nossa, no tempo dEle e na maneira dEle. Mas essa é, além de tantas outras que nós temos na Bíblia, porque ela é repleta de promessas, essa é mais uma delas, que Deus promete e cumpre, porque a sua palavra jamais volta atrás. Amém? A melhor decisão que nós fazemos na nossa vida é a decisão diante de Jesus Cristo. Jesus é o único e suficiente Salvador. Esse é um tipo de decisão que você vai colher frutos por toda a eternidade. Porque Jesus morreu pelos seus pecados. E Ele quer te dar o perdão pelos seus pecados. Mas você precisa chegar diante dEle, se arrepender dos pecados e confiar em Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a maior decisão que alguém pode tomar na sua vida. É a maior decisão. E aí fica a pergunta, será que cada pessoa aqui nessa noite já tomou essa decisão diante do Senhor Jesus Cristo? Já houve algum momento na sua vida que você chegou diante dele e disse, Senhor, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados nesse momento e eu confio no seu sacrifício por mim, como para me levar para o céu. Eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. Você já fez isso alguma vez? Se não, é a melhor decisão que você faz. E para nós que já fizemos, cuidado, amados. Que o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões corretas. Amém?